O sexo anal, que é um assunto cheio de tabus, mas que é muito praticado, esconde perigos que você nem imagina. Seja por curiosidade, vontade e até pressão, muitas mulheres acabam experimentando essa prática sem saber os riscos envolvidos. Nesse vídeo, você vai descobrir todos os perigos que o sexo anal pode trazer para a sua vida e evitar que eles aconteçam com você. Antes de começar a explicar, eu preciso te dizer que esse vídeo ele não tem o objetivo de te incentivar ou te proibir de fazer o sexo anal, mas sim te orientar sobre os perigos que ele esconde. E caso você venha fazer, eu vou te falar a maneira mais segura. O ânus é uma parte do corpo que não foi feita para receber penetração como a vagina, a sua periquita. Ele foi feito para sair coisas ao invés de entrar. Ele é um buraco fechado, ele fica ali bem apertadinho e a pelezinha ao redor dele é bem fina e bem sensível. Além disso, ele não produz uma lubrificação natural como a sua periquita produz. Quando você não prepara essa região de forma correta para receber a penetração ou não usa a quantidade suficiente de lubrificante, o seu ânus pode sofrer alguns machucados e rachaduras, que é o que a gente chama de fissuras e lacerações. Essas são as complicações mais comuns que acontecem com quem faz o sexo anal de forma incorreta. Imagina aquele cortezinho que você faz no dedo quando você está lavando uma louça, quando você está fazendo comida. Ele nem precisa ser tão profundo para doer bastante. Agora imagine esse mesmo corte lá na sua região anal, que é uma localização muito mais sensível. Qualquer toque, qualquer coisa que você fizer vai doer bastante. Além disso, esse local é cheio de vaso sanguíneo, pode sangrar com facilidade. E o mais perigoso dessas lacerações e fissuras são as infecções. A sua região anal, ela está em muito contato com as bactérias do intestino. Essas bactérias, elas podem entrar por esse corte e causar uma infecção muito mais grave em você. Algumas infecções que podem acontecer por causa dessas bactérias do intestino que entram em contato com esses machucados são a proctite, que é uma infecção que acontece no finalzinho do reto, lá no final do intestino. Causa uma sensação de queimação, pode causar dor e sangramento também. Além disso, tem o abscesso anal, que é aquele famoso furúnculo, aquela bolinha cheia de pus que dói bastante e a gente precisa drenar aquele local, tirar todo aquele pus, além disso, passar antibiótico para o paciente. O segundo risco está relacionado com infecções sexualmente transmissíveis. Tem muita gente que acha que pela porta de trás não entra nada, só que esse é um engano terrível. Como eu falei para vocês, aquela região anal é muito mais sensível, machuca fácil e aí abre as portas para bactérias e vírus. Por isso, facilita a infecção por HIV, por sífilis, gonorreia, clamídia e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, existem algumas bactérias que vivem ali naquela região anal, ajudam na digestão e ali não fazem nenhum mal. Porém, se elas forem para outro local, podem causar infecções, como na vagina, na uretra, que é por onde sai o xixi. Quando as bactérias do seu ânus vão para outro lugar, como na vagina e na uretra, pode causar um desequilíbrio naquele local. No caso da vagina, ela pode gerar a vaginose bacteriana, que é o aumento em grande quantidade de bactérias daquela região que causam corrimentos e mau cheiro. No caso da uretra, que é por onde sai o xixi, pode causar infecção urinária, que causa aqueles sintomas chatos de dor para fazer xixi, dificuldade para fazer xixi, a vontade no banheiro toda hora. E essa infecção urinária ela pode causar um problema ainda mais sério, causar uma infecção até nos rins. Por isso, é essencial que você lave direitinho a sua região anal antes e depois do sexo. E também não fique intercalando entre sexo vaginal e sexo anal, para não correr o risco de ter uma bactéria entrando na sua periquita e causando infecção. Caso você opte por fazer essas duas práticas na mesma relação sexual,
troque a camisinha. Inclusive, teve um caso de influenciadora que passou por uma infecção gravíssima, porque ficou nesse tira e põe de ânus e vagina. As bactérias da parte de trás vieram para frente. Tudo isso poderia ser evitado se ela soubesse as práticas sexuais seguras e como cuidar da região íntima de forma certa. E nada de ficar julgando a coleguinha porque ela trouxe a público tudo que aconteceu com ela e quase custou a sua vida. Isso é ótimo que venha para a internet para que as pessoas saibam a importância de falar sobre relações sexuais de forma segura. E não se engana não, não é só relação sexual que causa infecção vaginal, corrimentos e mau cheiro na sua periquita. Tem muita coisa que você faz aí no seu dia a dia que pode causar esse tipo de problema. Inclusive, se você lava de forma incorreta, se você usa produtos íntimos de forma incorreta e até a calcinha que você usa no seu dia a dia. Mas olha, eu tenho a solução. No primeiro comentário fixado tem o meu guia com dicas simples e práticas para você fazer em casa e ter a periquita sempre saudável. Clique e vem aprender comigo. Outro risco que as relações sexuais anais podem trazer para você é a incontinência fecal. Que é isso? É quando você vai fazer algum tipo de esforço, como tossir, espirrar, agachar, pegar algo pesado e simplesmente o cocô vaza, sem que você perceba. É aquela pessoa que fica um pouco mais folgada. E por que isso acontece? Quando a pessoa leva lesões de forma repetida, como cortes, fissuras, tem uma relação sexual anal de forma frequente, aquele local fica mais fraco e danificado. Geralmente, isso está relacionado com aquela pessoa que não faz a lubrificação correta ou não prepara de forma certa o local para receber a penetração, ou uma pessoa que usa objetos muito grandes ou coloca de qualquer jeito, e também aquela pessoa que não trata de forma correta os cortes e as fissuras. O quarto perigo está relacionado com desconfortos e traumas psicológicos. Se você tem uma experiência dolorosa, aquilo dali vai ficar marcado na sua cabeça. Você vai ficar com mais medo, mais ansiedade para ter uma relação sexual anal. Se a dor for muito forte ou se for muito frequente, você vai criar uma aversão ao sexo anal. Você não vai querer mais fazer. Isso aí pode gerar uma frustração, pode gerar um conflito com o seu companheiro, principalmente se ele não entende os seus limites e se aquilo ali foi bom ou foi ruim para você. Agora, se você decidir fazer a relação sexual anal, tem vontade, curiosidade para saber como que faz, eu vou te contar algumas dicas para impedir que você tenha complicações. Mas antes, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. A primeira dica está relacionada com o lubrificante. Pode usar e abusar do lubrificante, mas olha, nada de lubrificante com cheiro, com sabor. Você vai usar aquele com base de água, sem cheiro, sem aroma, é somente para facilitar a sua relação sexual. Outra coisa é você preparar aquela região para receber a penetração. Você pode usar o seu dedinho com lubrificante, dilatando aquele local, ou também pode usar os plugs anais, que são alguns objetos vendidos em sex shop, que eles ajudam a dilatar aquela região. Eles têm vários tamanhos, formatos e cores. Pode usar e abusar. A terceira coisa é você começar pela posição sexual certa. A mais indicada é você começar de lado para evitar lacerações, aqueles machucados, aquelas fissuras. Depois que você tiver a penetração, você pode mudar para qualquer posição que você quiser. A quarta dica está relacionada com a comunicação com o seu parceiro. O sexo, ele deve ser bom para os dois. Se você sentir muita dor ou muito desconforto, você vai avisar e falar para ele até onde vai o seu limite. Sexo não é só sobre você agradar o outro em custas do seu bem-estar. E a quinta dica, e a mais importante, é você usar camisinha durante as relações sexuais, tanto anais como qualquer outras. Isso é inegociável. Além de você prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, vai evitar que você tenha fissuras, cortes, porque vai deslizar mais fácil com o lubrificante. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.